Ficou bom, obrigada. Bom dia, pessoal. Temos quórum já, então, começando com os nossos ritos. Abrindo e iniciando, hoje eu vou conduzir a reunião, porque o Jackson, ele está de férias, né? Então, na ausência do presidente, o vice-presidente conduz a reunião. Passamos para a aprovação da pauta do dia. Foi enviada por e-mail, como de costume, né? No caso, regimentar. A pauta de hoje seria: ponto 1, devolução e ou destinação dos materiais do Conselho Municipal de Assistência Social. 2, plano de reprogramação de saldos de 2021 e de aplicação de 2022 do IGD 3% do CMAS. 3, ofício da Secretaria Municipal de Assistência Social, número 702, referente à indicação de representantes do CMAS na Comissão do Controle Social do Programa Auxílio Brasil, em alteração à resolução CMAS 01 de 2020. Ponto 4, ofício da Secretaria Municipal de Assistência Social, número 434 e 1152 de 2022, alteração da planilha de itens da Sociedade Nossa Senhora Aparecida Caia, programação 4108, 304, 202, 00004. 5, ofício da Secretaria Municipal de Assistência Social, 1025 de 2022, Plano de Ação da Sociedade Civil Nossa Senhora Aparecida, CAF, referente à emenda impositiva número 115 de 2021. Ponto 6, ofício da Secretaria Municipal de Assistência Social, 1181 de 2022, prestação de contas de cestas básicas do Governo Federal, Ministério da Cidadania, acho que é portaria ali, né? Portaria Ministério da Cidadania, número 618 de 2021. Ponto 7, ofício do Conselho Regional de Psicologia, número 1066 de 2022, substituição de representantes do CMAS. Coloco em discussão a pauta. Se algum conselheiro, coordenador, mesa diretora, né, no caso, Valtenir também, tiver alguma sugestão, indicação. Oi. Oi. Eu entrei atrasada, já está na aprovação da pauta, né? Isso, Karina. Só quero pedir para retirar o ponto 4. Aquele ali que o Valtenir está marcando? Isso. Tá. A planilha de itens do CAI, é isso? Isso. É que a Camila está de férias e a comissão não se ateve, que tinha esse ofício anterior. A gente só analisou, foi na análise do 1152 e não se ateve que tinha esse ofício anterior, que era uma resposta, na verdade, a esse ofício 434. E daí a gente não analisou conforme deveria, na verdade, né? Entendi. Retirar, então. Não sei se cabe no momento de discussão da pauta, Valtenir me corrige aí, mas o Conselho recebeu um ofício do Ministério da Cidadania cobrando a situação dessa programação, tá? Depois, acho que não sei se entrou na pauta do dia ali, acho que não. Na verdade, é só informe. Sim, tá certo. Dizendo da questão da execução, que vai até 31/12, mas não há necessidade de resposta nem posicionamento, porque está em tempo a execução até 31/12 ainda. Ok, então, retirado. Mais alguma questão? Alguém? Comissões e conselheiros? No chat aqui, deixa eu só ver que tem um pontinho, não vi. Não, tudo certo aqui. Então, em regime de votação, a pauta do dia, conselheiros favoráveis permaneçam como estão, contrários e abstenções se manifestem pelo chat. Nenhum voto contrário, nenhuma abstenção, aprovada a pauta do dia. Passamos para os relatos da Secretaria Executiva, mesa diretora, órgão gestor, comissões e grupos de trabalho. Valtenir. Bastante breve, né? Só lembrando a todos que a questão das atividades da Secretaria Executiva ficam disponível em tempo
online, né, em tempo real, na pasta pública do CMS. Semana passada a gente teve uma reunião com a comissão de avaliação e inscrição, lembrando às organizações inscritas, enquanto entidade de assistência social, que há um prazo de adequação às normativas federais e à resolução 76 do CMS até 31/12. Então, a comissão vai fazer um comunicado, né, por e-mail a todas aquelas entidades inscritas, mas só recordando que há adequações a serem feitas, é claro, cada uma julga a adequação que deve e que lhe cabe, né, com base no decreto federal e também na resolução 76, que já aponta, e lá tem textos, inclusive, que ajudam a interpretação do disposto na legislação. É somente isso. Obrigada. Da mesa diretora seria o aviso de férias do presidente, desculpa, mas já fiz na abertura da reunião. A princípio, seria isso. Órgão gestor, alguma informação de algum membro presente? Eu, como secretaria, não trago nenhum. Comissões, grupos de trabalho, representantes do conselho em algum grupo, evento. Eu faço parte do Fórum da Educação, não sei se falo nesse momento. A gente teve reunião mês passado, tá? Ainda não foi me passado nenhuma das atas das reuniões anteriores que a gente participou para que eu pudesse fazer a leitura, mas eles estão em andamento de um trabalho da área da educação. Aí, assim que eu tiver as atas das reuniões, que já foram 2 ou 3, se eu não me engano, eu faço a leitura aqui na reunião em plenária, assim que estiver pronto, para que todos compreendam todos os assuntos que têm sido tratados nesse fórum. Certo. É Fórum da Educação, Karina? Desculpa. Deixa eu pegar o nome certinho aqui, que é um nome bem extenso. Tá, pode colocar no chat, só para a gente fazer constar em ata bem certinho, tá? Vou procurar. Tá, obrigada. Aqui, Programa Saúde na Escola, a Gabriele, que é representante da saúde, está sem microfone, mas gostaria de solicitar sobre o prazo. Nós estávamos com um documento para ser analisado, o prazo bem no dia da nossa reunião 21. Qual documento a gente precisaria... Na verdade, ela está falando desse... Deixa eu pegar aqui, peraí. Eu acho que é da emenda impositiva do CAF, né? Que a secretaria pedia até 21 de julho. Isso, e não se tiver... Cai no dia da data da reunião da comissão. Isso, daria 30 dias bem na data, então se ater esse prazo, porque a gente tem um calendário da comissão e às vezes pode dar um prazo que não vai conseguir atingir ali a reunião da comissão, né? Aconteceu. E daí, lembrando que pode ter alguma dúvida, algum questionamento, isso pode gerar, né, alguma questão além, né, da reunião da comissão. Entendi. Na comissão de política, que eu sou coordenadora, também recebeu, né, esse ofício que a Karina e a Gabriela estão falando. É um ofício que está em pauta ali, que é referente a uma emenda impositiva, e ele chegou no dia 21 de junho, quando as comissões já tinham se reunido em junho, e pedia prazo para 21 de julho, né? E aí as comissões tinham reunião nestas datas, 20 e 21 de julho. Mas a gente fez o diálogo no setor de convênios, mas eu vou reforçar, né? Porque é dentro da secretaria, eu sou representante, fazer o reforço. De nada. E agora podemos passar para a pauta, então? Item 1 da pauta, devolução ou destinação de materiais do CMAS. Eu vou passar para o Valtenir fazer a explicação. Eu vou fazer a apresentação, a projeção, na verdade, da minuta de resolução, e aí já consta na própria resolução as justificativas. Bom, certo. A gente tem desde 2021 o sistema em funcionamento, o sistema de informação digitais da prefeitura, então não existe mais
99% dos documentos não são mais impressos, tudo de forma digital, né? As reuniões do CMS, desde a alteração da legislação, são híbridas, ou seja, são presencial, online e remota. Tem a resolução 76, que trouxe alteração no fluxo de análise, monitoramento e fiscalização da rede socioassistencial, e que, desde que eu cheguei lá, a gente observa, né, que há materiais de consumo e materiais permanentes sem necessidade de utilização ou com pouca utilização. Então, daí, nessa lógica do princípio aí né, da eficiência, a proposta é que a gente possa devolver ou destinar materiais relacionados do anexo 1, conforme especificado, aí já apresento a vocês. Daí, o uso compartilhado do veículo, prioridade, né, para o CMS mediante agendamento, ficando aos cuidados de gestão do mesmo ao CMDCA. E a resolução entra em vigor, revogando a 49, que dispunha sobre algumas tabelas e controles do veículo, né, e que a gente está utilizando outras, e essa resolução 18, que era compartilhado com o PK e o veículo, né. E aí, no anexo, a gente dispôs de cada uma, porque a gente encontrou uma caixa de papel A4. Assim, raramente é impresso uma folha no CMAS hoje. Então, uma caixa de papel era desnecessária. O CMDCA continua ainda com algumas coisas impressas, reuniões presenciais. Então, como uma forma de otimizar, já que a gente está no mesmo espaço, então a proposta é que seja destinado ao CMDCA. Um computador que estava lá também no armário, que é um computador todo em um Frankenstein, para o CMDCA. Esse torre devolver para a Secretaria Municipal de Assistência Social, que eu possa redirecionar para outro. 2 kits teclado, mouse sem fio ao CMDCA, que usa lá para as comissões e também no dia de reunião, me parece. O Go, então, utilizado de forma compartilhada entre os conselhos que ali, né, estão no boarding, que é o CMDCA, o CMAS, o idoso e da pessoa com deficiência. Esse projetor aqui, vocês sabem muito bem que praticamente não tem visibilidade nenhuma, né, ele está todo com defeito numa plaquinha dele, que fica todo cheio de pontos a projeção. Essa câmera fotográfica ainda é analógica, entende? Coisas que estavam lá na gaveta jogada, então a gente devolve, eventualmente, se a secretaria tiver algum uso. Um gravador de áudio para o Conselho Municipal de Idoso e da pessoa com deficiência, para gravar as reuniões, ela pediu, então a proposta é que seja destinado ali. Esse outro gravador para a Secretaria Municipal de Assistência, mais um analógico também devolver para assistência, mais outro gravador, entende, dessa marca para assistência. Aí tem um tripé, que era de uma máquina filmadora, devolver para assistência. Um arquivo de ASCII com 4 gavetas, com esse número patrimonial e mais outro. Então, são 2 arquivos de ASCII de 4 gavetas. Eu dei uma reorganizada na documentação e acabei liberando esses 2 arquivos. Então, são arquivos que estão vazios sem necessidade. Um teclado USB antigo, aparelho DVD que não se utiliza mais, né? Uma garrafa térmica de 12 litros, também a gente não utiliza nada no CMAS isso. Bebedouro refrigerado, tão pouco, porque lá no boarding tem um nos fundos e na educação, e ali a gente, pouco movimentação, então a água fica parada, não tem necessidade, não vejo necessidade. Galões vazios de água, pastas AZ, pasta suspensa, perfurador de papel, grampeador, caixa naquelas de, né, tipo escaninho, caixa de caneta, fechos para pastas, grampeador e o aparelho de celular do CMAS, que utilizava no CMAS, mas eu estou utilizando somente o chip, então também é um aparelho que pode ser destinado a outro local. Essa era a proposta e a destinação conforme está disposto aí. Ok? Posso abrir para discussão? Deve? Eu me inscrevo. Ali na questão do uso do veículo, agora, tá CMDCA, CMS, CMD e PCD. Mas a sugestão é colocar que ele possa ser usado aos conselhos que são vinculados ao órgão gestor da assistência, né? Porque, por exemplo, hoje a gente também tem o Conselho da Mulher, que tem ali a vinculação administrativa junto à Secretaria de Assistência Social. Eles também não têm veículo, e como é um veículo que, né, o CRAM, né, tem essa transversalidade, tá na política de assistência, mas é a política da mulher, então, para abrir essa possibilidade também.
Não sei se eu esqueci de algum conselho, mas, enfim, eu lembrei de cabeça aqui o CMDM. Alguém mais quer fazer algum comentário? Tem alguma dúvida sobre a exposição que o Valtenir fez? Eu gostaria, Amabile. Pode falar, André. Pensando na questão dos produtos e equipamentos, que pode ser que eu acompanhei rapidamente o Valtenir fazendo a leitura, pensando em alguns equipamentos que de repente a Secretaria da Ciência não iria utilizar, mas que pode ser utilizado por um outro órgão da prefeitura, e esse processo nós fazemos através do patrimônio, que é uma diretoria dentro da Secretaria da Administração. Não sei se seria possível ou necessário fazer um adendo que esses equipamentos que não foram utilizados pela Secretaria da Assistência, que possam ser utilizados por algum outro órgão público através de direcionamento pelo patrimônio, pela diretoria de patrimônio, que faz essa distribuição quando um equipamento não é utilizado por uma secretaria, ele oferece para outra secretaria, ou até, eu acredito que não tem, mas se tiver algum item que não seja mais possível utilizar, que é aqueles itens inservíveis, eu acredito. Por exemplo, o DVD ali, o DVD hoje em dia é difícil utilizar, algum órgão que utilize. Então, pode ser que seja um item inservível, que nós vamos direcionar para o patrimônio. É só uma observação só para contribuir para que esses equipamentos vindo para assistência, nós possamos também ter essa possibilidade de fazer esse trâmite. Obrigado. Mais alguém gostaria de fazer alguma consideração, adendo? Acho que é bem pertinente a que o André colocou, né? Valtenir, dá para citar na redação da resolução. Eu posso acrescentar, mas de regra também, se for destinado à Secretaria Municipal de Assistência Social, vamos pegar o próprio exemplo do aparelho DVD, ela não havendo utilidade no lá na própria secretaria ou algum serviço, ela destina da forma como achar melhor, né? O patrimônio, para dar baixa, enfim, como inservível. Importante que o conselho diz, foi para a SMS, daí a SMS depois explica o que fez com isso, né? Certo. Mais alguma consideração, pessoal? Conselheiros, demais presentes? Não tendo nenhuma outra consideração, coloco em regime de votação a pauta com relação à destinação dos itens do CMAS para a Secretaria e outros órgãos, conforme a tabela apresentada. Conselheiros favoráveis permaneçam como estão, contrários e abstenções se manifestem. Pelo chat, por favor. Nenhuma abstenção ou voto contrário, aprovado. Vou passar para o ponto 3 da pauta. O ponto 3, ele é referente ao ofício da Secretaria, que fala sobre a reprogramação dos saldos de 2021 e do plano de aplicação do Índice de Gestão Descentralizadas, que é o IGD-M, referente aos 3% destinado ao Conselho Municipal de Assistência Social. Acho que, só relembrando, né, por caso alguém não se relembre, existe esse recurso, né, do IGD-SUAS, que é destinado a um valor de 3% para o Conselho todo ano. O Conselho tem aí, teve, né, que fazer uma reprogramação do saldo do ano passado, que havia sobrado, então a mesa diretora fez uma proposta, fez uma reunião, fez uma proposta para esse saldo, e também ali no valor que o Valtenir está colocando, esse é só 2021, né? 23 Isso, são duas resoluções separadas, né?
para poder a prestação de contas ficar mais adequado. Então, mas o ponto de pauta é um só, com 2 propostas de resolução, com 2 planos separados. Verdade, obrigada. A gente consultou o Sérgio, que é o coordenador do fundo, ele fez a orientação para a gente separado. Então, o de reprogramação, que era um saldo do ano passado, que a gente tem ali R$ 23.737,78. A mesa diretora fez uma reunião, fez com base nos planos já existentes do conselho, o que não tinha sido executado, o que é demanda, né? E aí a gente tem ali, conforme o Valtenir está fazendo a apresentação, alguns itens que a gente pensou que fosse importante investir com esse valor, né? Então, de investimento, nós temos um notebook, né? E aí, para permitir a realização, essa justificativa, né, das reuniões das comissões, fortalecendo o exercício do controle social. Nós sabemos que as comissões têm se reunido em espaços descentralizados e também no boarding, e que os nossos computadores do CMS, né, estão bem velhinhos, assim, e é algo que acaba ficando obsoleto, então a gente optou por fazer a compra de um. Esse valor, gente, só para justificar, foi consultada a diretoria financeira do SUAS, e esse é um pregão que está em aberto, ou para ser feito, enfim, ali uma coisa ou outra, bem pertinho, mas esse é o valor, tá, da licitação colocada, por isso a gente já fez para depois não faltar, ou sobrar muito, já fez no valor que a gente sabe que já tem em aberto, né, ou quase em aberto, como eu disse. A mesma coisa sobre o valor da televisão, tá, só para já ressaltar. Então, outro item de investimento, a TV 55 polegadas LED, para permitir realizações de reuniões das comissões e fortalecer o exercício do controle social, 2 unidades, valor unitário 3.485. A gente tem passado no conselho já há algum tempo uma dificuldade com os projetores, né, que acabou que não está sendo muito útil, digamos assim, até pelo espaço ali que a gente tem de sala. Então, a gente compreendeu e já participou em outros espaços, né, de reuniões, assim, mais concisas, com comissão, grupo de trabalho, e essa TV, essa é uma Smart TV, eu acho, né? Ali não tá, mas é uma Smart TV que dá para ser usada para a gente fazer a projeção dos itens, e a resolução é muito boa, então a gente pensou nisso. Tem uma pergunta no chat. Eu já abro para discussão, só vou terminar de apresentar, tá? Daí a gente já abre para discussão. Custeio. Pagamento de inscrição em eventos, possibilitar a participação de representação dos membros das OSCs do CMAS, da rede de serviços socioassistencial, segmento da sociedade civil, em eventos de capacitação. Não sei se todos os conselheiros lembram, mas a gente fez o pagamento das inscrições para a participação do CONGEMAS com esse recurso, foi uma resolução ad referendo. Então, esse valor ele já havia sido pensado para reprogramação, foi feito ad referendo para dar tempo dos conselheiros participarem. A gente já tem certificações, enfim, tudo certinho, então esse daí já foi utilizado. Custeio, outro provimento de 51% da contratação de pessoa jurídica para capacitação. A gente pensou, como já vem sendo uma demanda do Conselho há algum tempo, as capacitações. Por que ficou 50% aqui? Como é um saldo de reprogramação, não deu para pensar o valor cheio da capacitação aqui. Então, a gente pediu uma orientação também para o coordenador do fundo, setor financeiro da secretaria, para a gente dividir, né, um valor aqui na reprogramação, outro valor no IGD do ano, mas que seja uma capacitação, até porque com 6 mil a gente não consegue fazer a contratação de uma coisa, né, com qualidade. Então, aí, totalizando R$ 23.737,78. Coloco em discussão da plenária. Vai apresentar o outro plano, que é o mesmo ponto de pauta, vai votar por separado? Pode ser. O que os conselheiros acham? Pode ser? E depois a gente abre para discussão? Ui, desculpa, não estava conseguindo aqui abrir.
Então, agora sobre o valor corrente deste ano, né, dos 3%, que é no valor de R$ 12.453,50. Desculpa, tá certo? Li certo? Plano de aplicação. Custeio. Provimento de 48%, aquele outro percentual da capacitação que eu havia explicado no último item, né? Então, é o mesmo objeto, aí só o valor para complementar lá, que vai dar em torno de R$ 12.000, tá? R$ 12.000, só para explicar, porque a gente fez, eu estou no setor de educação permanente, e tem passado foi feito um orçamento para uma capacitação do CMDCA, e aí, com base nisso, que era no valor de R$ 11.000, R$ 12.000, a gente, com base nisso, fez meio paralelo, tá? Investimento, outro notebook, né, que para fechar o valor de 12.000, a gente colocou um K e um A, mesma coisa, tá bom? Mesma justificativa. Abrimos para discussão, né, Valtenir? Fechou ali os itens? Sim, esse plano são só esses dois. Perfeito, então o valor já foi citado. A primeira questão nós temos aqui no chat da Franciele Toscan, representante do Ministério Público, né? 2 unidades da TV. Eu vou passar para o Valtenir explicar certinho, e da capacitação do Ali, dos Direitos Humanos, né? A gente também já explica na sequência. O montante, além da questão nós temos 3 salas de comissões, na verdade, que é utilizado no espaço em comum ali, uma maior e 2 menores, né? Então, assim, no sentido de prover para o mesmo dia, às vezes já teve, né, choque de agenda de reunião, então ter disponibilidade de equipamento para isso. Então, são 2 notebooks e 2 TV para utilizar de forma comum para todas as comissões do CMAS. E a gente está com esse problema dos projetores. Os velhos, no ambiente claro, não dá para utilizar. Então, eventualmente, quando tem reunião lá, a gente sempre acaba pedindo emprestado da educação, mas nem sempre está disponível. Então, a TV seria uma solução, digamos, definitiva para isso. Foi no processo passado comprado 2 projetores e que a entrega não foi da marca que foi licitada. Então, até hoje, a gente está sem projetor, porque os que foram entregues não são da marca, depois foi substituído e veio com avaria e novamente foi devolvida. Então, está nesse processo, né? Em resumo, o CMAS está sem projetor para as comissões utilizarem quando necessário, e a proposta de ter 2 TV e 2 computadores é justamente para evitar essa questão de disputa de material, né, em eventual conflito de agenda. Ok. Sobre a capacitação, o tema da capacitação que a gente vem discutindo dentro do Conselho, ele é em torno da política de assistência social, né? Existem aí algumas temáticas e a gente precisa discutir isso também na plenária, decidir certinho o tema mais fechado, mas vai ser dentro da política de assistência social. O que a gente vem percebendo, eu acho que isso enquanto mesa diretora, enquanto coordenadora da comissão de política, e também já passei pela comissão de inscrição, é que ainda existe muita dificuldade sobre os processos de compreender o que são os serviços, os benefícios, os programas, quando que eu inscrevo um serviço, quando que eu escrevo a entidade, né? Quais são as diretrizes da assistência social, né? Não é porque eu atendo o público da assistência que eu executo um serviço da assistência, não é porque eu sou um serviço de assistência que eu posso atender quem eu quero. Algumas questões bem basilares, mais fundamentais para a política de assistência, que a gente vem esbarrando quando a gente recebe os planos de trabalho nas comissões e também os planos de ação para inscrição no CNAS. Mas o Valtenir está grifando ali, e a gente colocou, né, para capacitar os representantes membros do CMAS e as organizações da sociedade civil, né, ou seja, a rede socioassistencial como um todo. Então, é uma capacitação. Usuários também, né, para o exercício do controle social. Então, em tese, essa é a toada, tá? Mais alguma questão? Ficaram respondidas as questões? Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Ali, eu não sei se eu entendi direito, mas a reprogramação é no valor de 23 mil, né? Por que a reprogramação do ano passado é maior do que o recurso desse ano?
Teve sobra, Karina, justamente desse rolo dos computadores. A gente já tinha no plano passado apresentado a compra de 2 notebooks e não saiu a licitação ano passado, entende? Aí eles mudaram, inclusive, a própria Secretaria Municipal de Tecnologia de Informação mudou as configurações do notebook, entende? Tanto Mas que a gente tinha visto outros preços e agora saiu com uma configuração maior, entende? Que elevou o preço e a gente teve que apresentar novamente, porque não foi comprado ano passado. Eu posso complementar? Eu acho que a Karina está perguntando por que, que o ano de 2021, a sobra dele é maior do que o total do recurso IGD correspondente ao ano corrente, né? Acho que eu entendi a pergunta por esse sentido. O 3% ele é vinculado ao repasse que o governo federal faz para a gestão do SUAS no município. Acontece que ocorreram vários cortes e eles estão progressivos em questão de repasse. Então, assim, a gestão recebeu menos e o 3% tendencialmente que vem para o conselho também foi menor, né? A gente recebeu, não sei se está presente ainda o André ou o coordenador do fundo, que é o Sérgio, para explicar com mais detalhes isso, mas, como diz, a base da discussão é essa, o repasse que o governo federal faz, que dá esses 3% para o conselho, né? Ele foi reduzido, então o percentual está menor, tem a ver com os cortes, tá? Entendi. E também teve a Vamos fazer uma capacitação nota que não de foi repúdio. executada. Karina, teve uma parte dessa capacitação ano passado em função da pandemia que estava previsto no plano, então além dos notebooks que não foram comprados, também teve uma capacitação que não foi executada. Que daí ficou soma de saldo, entende? Para esse ano. Ficou saldo maior, na verdade, que esse ano, além dessa diminuição de recursos, né, dos 3%, tem essa sobra do ano passado pela não execução da compra dos computadores e da capacitação. Vamos fazer uma nota de repúdio aí para o governo repassar mais recursos, aumentar, não diminuir, né? Pois é, não tá fácil. Há uma recomendação do conselheiro Ali sobre capacitação também abranger direitos humanos. Essa capacitação que está na reprogramação, ela já tinha essa temática lá de trás, então é um compromisso que o conselho tem, mas nas próximas, né, nos próximos planos é possível sim pensar, desde que a gente consiga deliberar aqui no conselho, tá? Super importante. E de toda forma perpassa as discussões dentro da política de assistência também, né? Mais alguma questão, pontuação? Podemos fazer o regime de votação em bloco, já que é um ponto de pauta só e a gente foi tirando as dúvidas? Então, em regime de votação, o saldo de reprogramação de GD 2021 e de execução 2022. Conselheiros favoráveis permaneçam como estão, contrários e abstenções se manifestem pelo chat. Opa, aprovado, gente, sem manifestação contrária ou abstenção. Nós temos o ponto 3, que é do ofício 702, que indica a representação do CMS na Comissão do Controle Social. Vou passar para o Valtenir fazer a exposição para a gente. Fica a critério do senhor, mas eu vejo uma certa dificuldade da indicação dos representantes. A gente recebeu o ofício, foi encaminhado à mesa diretora e ela resolveu pautar, mas eu vou destacar aqui para vocês o que dispõe o decreto. Tem um decreto de 2008 que criou, na época, por exigência, quando foi aderido ao programa Bolsa Família, na época ainda, que tivesse uma comissão de controle social do referido programa no município. E esse decreto instituiu a comissão ampliada de controle social do programa Bolsa Família. E lá no decreto, ele fala da composição, né? Esse é o decreto 18.341, ele fala que são 16 membros, sendo 8 da sociedade civil e 8 governamentais. Aí, como representante da sociedade civil organizada, 3 representantes do Conselho Municipal de Assistência Social e seus respectivos suplentes, sendo um da sociedade civil organizada, aí já começa um problema. Prestador de serviço e segmento dos trabalhadores. Tá, esses dois aqui até tranquilo, entende? Nós temos prestador de serviço entendendo que são as organizações inscritas como entidade de assistência social, né, que presta o serviço, e aquelas entidades que nós temos hoje, o CRP e o NUCRES como representante dos trabalhadores da assistência social.
Agora, quem seria a sociedade civil organizada? O representante da sociedade civil organizada, a sociedade civil organizada dos membros do CMAS. Isso aí já é um problema. E a outra é que um representante de entidade prestadora de serviço assistencial indicado pelo CMS, ou seja, uma entidade não inscrita no CMS. Então, a gente tem que ver como que vai indicar, porque como é que vai fazer hoje para indicar alguém que não é membro do CMAS e que é uma entidade prestadora? Vai para o sorteio? Vai ficar esperando alguém se manifestar que não, provavelmente não esteja na reunião, poderia até ter interesse? E principalmente isso daqui. Eu sugiro aos senhores, para que essa pauta seja jogada para frente, que seja oficiada a alteração desse decreto, entende? Para adequação dessa terminologia, porque não há como o CMS indicar, não vejo, né? Mas aí fica a critério dos membros, entende? O entendimento. Isso aqui diz o decreto, que nós temos que indicar 3 do CMAS e uma entidade também indicada pelo CMAS. Então, deixei os espaços aqui, né? Eventualmente, se já decidirem de fazer a indicação, só preencho. Mas para mim não está claro, entende? Isso foi no passado, imagina, em 2008, são 14 anos atrás, entende? Então, fica a critério dos senhores a discussão e o encaminhamento. Colocar em discussão algum conselheiro? Bom, eu me inscrevendo, né, já fazendo comentário, eu também fico em dúvida com relação ao que o Walter colocou. Eu acho que pensar um encaminhamento aqui, né, o que vocês acham, de marcar uma reunião, né, com a comissão ampliada, junto com o conselho, com a gestão, para tentar pensar nessa questão de alteração do decreto. O benefício, ele teve uma alteração, né, de nomenclatura, de requisitos e tudo mais, né, que o programa Bolsa Família passa a ser programa Auxílio Brasil. Nesse sentido, o decreto talvez também já fosse alterado, enfim, não sei como é que vai ser, por isso eu acho que poderia marcar uma reunião, mesa diretora, comissão de política, ou cada coordenador de comissão para participar, né, que é um tema que cabe a todos, e aí responder o ofício solicitando essa reunião para a gente conversar e alinhar isso daí. Pode ser, gente? Então, esse vai ser o encaminhamento. Como está em ponto de pauta, a gente precisa votar esse encaminhamento, Walter? Sim, entendo que sim. Perfeito. Então, acho que estamos aí em acordo por algumas manifestações no chat, mas precisamos fazer a votação formal, tá? Então, em regime de votação, para a gente fazer esse encaminhamento de reunião, para alterar o decreto, conselheiros favoráveis permaneçam como estão, contrários e abstenções se manifestem, por favor, pelo chat. Aprovado, sem abstenção e voto contrário. Vamos ao próximo ponto, então. Ofício da Secretaria referente ao plano de ação, plano de trabalho ali. Mas, enfim. Sociedade Civil Nossa Senhora Aparecida, CAF, referente à emenda impositiva número 115. Esse é um ponto de pauta que passou pela Comissão de Financiamento e pela Comissão de Política, né? Então, consulta a Comissão de Financiamentos, que quer fazer as considerações, e depois eu posso fazer. Tá, joia. Você tem ele, né, Valtemir, daí para o pessoal acompanhar? Sim, Karina, já estou projetando. Tá.
um assunto é o ofício 1025 de 2022, que vai analisar o plano de trabalho da Organização Sociedade Civil Nossa Senhora Aparecida, projeto CAF. O nosso relatório. Em reunião realizada em 21/7 por esta comissão, verificamos que o ofício encaminhado referente à emenda impositiva da Câmara de Vereadores refere à oferta de 360 vagas para cursos profissionalizantes e capacitação a toda a comunidade de Foz do Iguaçu, com programação no valor de 220 mil. Verificamos que as somas estão em conformidade e que o recurso será executado conforme a planilha apresentada no item 12, com um plano de aplicação dos recursos financeiros. O parecer conclusivo, assim a Comissão de Financiamento e Orçamento da Assistência é favorável à aprovação do plano de aplicação da referida emenda parlamentar. Membros, Gabriele, Juliane, Karina e Sérgio. Aberto para discussão sobre a leitura do parecer, conselheiros. Nenhum destaque ou dúvida, então, em regime de votação, parecer da comissão. Senhora vice, tem o parecer da Comissão de Política. Ah, pode votar junto, né? Tudo bem, vamos ao parecer da Comissão de Política. Sempre quero votar de imediato, é o hábito. Deixa eu só diminuir o chat para ficar maior, peraí. Aí, obrigada. Análise do ofício 1025, então, relatório da Comissão de Política. A Comissão de Política de Assistência Social recebeu no dia 21 de julho de 2022 o ofício 1025 da Secretaria Municipal de Assistência Social, DIG-SUAS, Divisão de Convênios e Parcerias, que encaminha para análise deste Conselho o Plano de Trabalho da Organização Sociedade Civil Nossa Senhora Aparecida, Centro de Aprendizagem e Formação, CAF, contemplada com recurso de emenda impositiva da Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu, como segue. Emenda número 115, 2021, valor 220 mil, conforme a Karina já falou. O nome do projeto seria Projeto de Profissionalização, Capacitação e Oportunidade. O objeto é ofertar cursos profissionalizantes e de capacitação gratuitos abertos a toda a comunidade de Foz do Iguaçu, buscando a qualificação profissional para facilitar a inserção ao mundo do trabalho e geração de renda. Metas: 360 adolescentes e jovens, período de execução 1 ano. Serviço de promoção e integração ao mercado de trabalho, campo da assistência social, resolução do Conselho Nacional de Assistência número 33 de 2011. Público-alvo, né? A gente fez um destaque. Qualquer pessoa da comunidade que tenha interesse em realizar curso profissionalizante de capacitação nas modalidades ofertadas. A comissão teve algumas dúvidas com relação ao plano e fez o contato com a coordenadora do CAF para compreender melhor, especificamente, quanto às metas apresentadas e ao público-alvo com relação à faixa etária e se haveria sobreposição com a atividade de aprendizagem já desenvolvida pelo CAF, com a preocupação de não haver sobreposição de recursos, uma vez que a OSC possui termo de parceria com a Prefeitura Municipal. A priori, as questões foram explicadas e a Comissão de Políticas, está errado ali o nome da comissão, de Política e de Assistência Social, Walter, se puder alterar para mim. Só tirar esse. Se sentiu contemplado e compreende a relevância da ação proposta. Porém, no momento da elaboração do parecer, a coordenadora da comissão verificou uma incompatibilidade do público do presente plano de trabalho com relação ao plano de ação do serviço inscrito no Conselho de Assistência Social, inscrição sob o código 7S, conforme lista de inscritos do CMAS, Serviço de Atendimento em Promoção e Integração ao Mundo do Trabalho. Foi feita a comunicação aos demais membros da comissão, assim como, novamente, à coordenadora do CAF, Thaís, e também com a equipe do setor de convênios da SMAS. Foi elaborado um e-mail para o CAF para fazer a revisão quanto ao público-alvo, que deve ser no âmbito da política de assistência social. Fazer um comentário aqui no meio da leitura, que eu fiz o contato com a Thaís e expliquei, né, tirei essa dúvida do público-alvo, que está público geral, né, comunidade em geral, e se tratando de política de assistência, a gente tem que destinar o serviço para o público usuário da assistência, né? Então, considerando a complexidade, foi marcada uma reunião conjunta com os membros da mesa diretora do CMAS, comissão,
coordenação do CAF, equipe de divisão de convênios para 25 de julho, às 14 horas, na sede da SMAS. A reunião foi realizada e foram explicadas questões referentes ao público-alvo e realizada a orientação para as adequações do plano de trabalho conforme o plano de ação escrito no CMAS. E ainda foram discutidos e alinhados detalhes quanto ao prazo de execução e a unidade das metas. Acordado que fosse enviado o plano de trabalho corrigido diretamente para o e-mail da comissão. Estiveram presentes na reunião presidente do Conselho Jackson, vice-presidente e coordenadora da comissão Mabel, eu, secretário executivo Valtenir, Ivana dos Santos, membro da comissão, chefe de divisão de convênios e parcerias, que é a Sandra. Só coloca o nome da Sandra, por favor, que eu pulei o nome dela, acho que eu coloquei só. E coordenadora do CAF, Thaís. A coordenadora do CAF, Thaís, enviou o plano de trabalho para o e-mail da comissão com as adequações solicitadas, como consta em anexo deste relatório e parecer. Ademais, a comissão sugere uma revisão do fluxo de trabalho com relação à execução das emendas impositivas da Câmara de Vereadores, uma vez que a análise conjunta do CMS com a divisão de convênios poderá ser mais ágil e assertiva. Parecer. Diante do exposto, a Comissão de Política e Assistência Social, após manifestação dos conselheiros presentes na reunião do dia 20 de julho de 2022, emite parecer favorável ao plano de trabalho apresentado pela OSC Cidade Civil, na Senhora Aparecida CAF. Isso não está aí o anexo, né? Mas aí a gente colocou o plano como anexo, porque em vez de devolver para o setor de convênios, para depois voltar para a comissão, só entraria no mês de agosto aqui na plenária, então a gente fez direto e vai anexar o plano corrigido conforme está lá no e-mail registrado certinho, tá? Tudo registrado. Coloca em discussão, a gente tem 8 minutos de reunião, depois o Valtenir abre outra se for preciso. Então, em discussão, pauta, conselheiros. Nenhuma pergunta, nenhuma observação, então, em regime de votação, os pareceres da Comissão de Financiamento e Orçamento e da Comissão de Política e Assistência Social sobre a emenda impositiva número 151 para o CAF. Conselheiros favoráveis permaneçam como estão, contrários e abstenções se manifestem pelo chat. A Leia, que é do CAF, né, fez abstenção. Falando nisso, tem que tirar o nome da Leia do relatório. Eu só na redação, ela já tinha pedido, eu esqueci de tirar, Valtenir. Então, aprovado os pareceres das comissões com relação à emenda impositiva. Pessoal, a gente tem 5 minutos para encerrar essa chamada. Então, como a gente finalizou a pauta para não quebrar no meio, vamos sugerir um intervalo de 2 minutinhos até o Valtenir criar o outro link, vai mandar no grupo e a gente volta para as próximas pautas. Pode ser? Intervalo comercial. Se vocês puderem aguardar, eu já repasso, porque tem pessoas aqui que não são do grupo do WhatsApp, né? Do próprio CMS, chat. a gente já coloca o link aqui no chat. Só um minutinho aí. Né? Até melhor, verdade. Obrigada, Valtenir. Seu microfone está fechado. Opa, tá valendo aqui. Ofício Secretaria Municipal de Assistência Social, número 1181, de 2022, referente à prestação de contas de cesta básicas do Governo Federal, portaria do Ministério da Cidadania, número 618, de 2021. Passo para a comissão. O ofício número 1181 de 2022, que versa sobre a análise da prestação de contas de cestas básicas do governo federal. Relatório. Realizamos reunião em 21/7 para análise do ofício citado acima sobre prestação de contas referente às cestas básicas encaminhadas pelo Ministério da Cidadania, destinadas às famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional.
Verificamos que foram recebidas 3.000 cestas, porém 124 cestas básicas vieram estouradas. 87 foram reaproveitadas e 37 descartadas. Contudo, no documento apresentado a esta comissão, o total de cestas entregues foram 2.874, faltando 2 cestas básicas. Em contato com a responsável pela pasta, a senhora Fabiana Siqueira, a mesma nos informou que deve ter havido alguma falha na contagem das cestas, motivo este que levou ao descarte de várias cestas. Parecer conclusivo. Assim, a Comissão de Financiamento e Orçamento da Assistência Social é favorável à aprovação da prestação de contas das cestas básicas do governo federal. Membros que participaram foi a Gabriela, a Juliana, eu e o Sérgio. É isso. Obrigada, Karina. Em discussão, parecer da comissão. Nenhuma observação, então, em regime de votação, parecer da Comissão de Financiamento sobre a prestação de contas das cestas básicas do governo federal. Conselheiros favoráveis permaneçam como estão, contrários e abstenções se manifestem pelo chat. Aprovado, sem abstenções e sem votos contrários. Próximo ponto de pauta, ofício do Conselho Regional de Psicologia, número 1066, 2022, substituição de representante no Conselho de Assistência Social. Valtenir. Só um minutinho que eu já projeto a resolução com o nome da... Então, nós recebemos, na verdade, no e-mail, uma solicitação do CRP para substituição da representante suplente do Conselho. Então, é mais uma questão formal, né, para poder publicar a resolução e já fazer o cadastro da Gabriela Passe. O Leandro continua como titular e a suplente que foi substituída, a Gabriela de Oliveira Frank, vai passar a ser representante do CRP. Só colocar em votação, né? Então, em regime de votação, a alteração de representação do CRP, conselheiros favoráveis permaneçam como estão, contrários e abstenções se manifestem pelo chat. Nenhuma abstenção nem voto contrário, aprovado. Passamos aos informes, conselheiros e demais presentes, se tiverem algum informe geral para este conselho. Enquanto as pessoas se manifestam, eu vou fazer um informe que é sobre o processo de avaliação e elaboração do Plano Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Foz do Iguaçu. A Secretaria Municipal de Assistência Social, que é o órgão gestor que tem vinculação com a política do idoso, né, direta, o conselho e tudo mais, tem realizado o grupo de trabalho para elaboração desse plano e realizado as oficinas e os eixos, né, a discussão. Ontem nós tivemos reunião. Se alguém tiver algum interesse de participar, agora nós estamos na fase que vai ser de elaboração das novas propostas. Nós avaliamos o plano anterior e vamos construir as novas propostas para o próximo quadriênio do plano, né? Então, quem tiver interesse pode fazer contato com a gente da secretaria, comigo, com o André, ou até com o coordenador do CCI, que é o William, né? Do conselho do CCI. E é isso.
Esse é o informe, sem mais. O Ali pediu a palavra, passo para ele. Bom dia a todos. Só dar um recado aqui à Secretaria de Direitos Humanos e Relações com a Comunidade, em parceria com as universidades e a Acnur, produziu um material chamado Guia para Migrantes e Refugiados em Foz do Iguaçu. Esse material, por mais que seja voltado ao público refugiado e imigrante, ele serve também para a rede que o Conselho atende, né? Por quê? Porque nesse guia estão todos os serviços públicos disponíveis no município, desde assistência social, documentação, lazer, cultura, saúde, né? Onde fazer as denúncias quanto aos direitos infringidos e violados. E ele está disponível no site da prefeitura em português e em espanhol também, tá? Só entrar no site da prefeitura, colocar ali nos órgãos e clicar na Secretaria de Direitos Humanos e Relações com a Comunidade e ali vai estar o arquivo em PDF para baixar no celular. Ele é de ótima utilidade para quem atende diretamente, né? Diretamente. Então, quem está no ponto aí do serviço vai ser de grande valia. Ah, chegou um migrante, um refugiado, um turista, uma pessoa de rua que quer saber aonde ir diante da sua necessidade, qual que é o fluxo, qual que é o lugar. Esse guia vai ser um instrumento que vai ajudar muitos vocês. Então, sociedade civil e também as secretarias. Qualquer coisa a gente também fica à disposição. Obrigada, Ali. Mais algum informe geral, pessoal? Valtenir? Tem português e espanhol respondendo a pergunta da colega no site, lá conforme o Ali falou. Então, se ele não tiver em português no site, ainda hoje vai ter atualizado o site ali com ele em português, tá? Podem ficar tranquilos aí. Certo, obrigada pelo esclarecimento. Mais alguma questão, pessoal? Informe geral? Então, encerramos nossa reunião de hoje. Agradeço a todos os presentes e até a nossa próxima reunião ordinária. Bom dia para todo mundo.